Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre dois Adãos e dois reinos. A Bíblia diz em Gênesis 1, capítulo 26 a 28 o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem era a imagem e semelhança de Deus. Ele não só se parecia com Deus, mas ele era igual a Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus, quando ele constituiu o nosso planeta Terra, ele foi fazendo as coisas e por último ele fez o homem. Depois do homem a gente sabe que Deus descansou, para ficar bem explícito isso, ele descansou, então ele fez a mulher. Então por isso que dizem que a mulher ela tem uma perfeição maior, do que o homem. Mas não é verdade. Deus fez o homem primeiro, porque se tivesse feito a mulher primeiro para depois fazer o homem, a mulher ia dar muito palpite e o homem nunca ia ser criado. Muito bem, quando Deus deu todo esse domínio, isso é só uma brincadeira, gente. Quando Deus criou o homem e deu a ele todo o poder sobre todos os animais, sobre todas as coisas, a gente percebe que Deus não deu ao homem poder sobre outro homem. Porque Deus entende que todos nós temos direitos iguais, sem importar a cor, o sexo ou as opiniões. Todos nós temos os mesmos direitos constituídos por Deus. Deus não criou o homem para que o homem fosse uma marionete na sua mão. Deus não criou o homem, colocou ali e ficou interferindo. Ele disse: você vai dominar sobre tudo. Você vai dominar sobre a terra, os animais, tudo que se move, as plantas. Você tem domínio, você pode fazer o que você quiser. É como se você, por exemplo, chegasse e entregasse a chave da sua casa para alguém e dissesse para essa pessoa: você pode morar aqui, você pode fazer o que você quiser, se você não gostar das paredes, arranca, se quiser pintar de outra cor, pode pintar, você pode fazer o que você quiser aqui. Agora, imagina só que você que deu essa autonomia para essa pessoa, você começasse a ligar e interferir. Olha, eu quero que tire aquela parede, olha, eu quero que pinte aquela parede. Então você não deu domínio total. Você simplesmente deu um domínio, mas não total. E Deus deu domínio total para um homem. A Bíblia diz que Deus o coroou de glória e nos fez pequenos deuses sobre a terra, ou seja, para governar mesmo, para mandar. Desculpa. Agora veja só, muita gente diz assim: poxa, Deus ele não parece ser tão bom como dizem que ele é. Porque veja só, quantas crianças morrem na terra, quantas pessoas jovens estão morrendo e Deus não faz nada. Ou então quando vem um tsunami, um terremoto, culpam Deus por isso. Agora, pense bem comigo. Deus, se ele não interfere na terra para fazer o bem, como dizem, por que ele faria o mal? Por que você teria 10 filhos e depois de ter esses 10 filhos você começasse a castigá-los por cada coisa errada que esses filhos fazem? Ou então você enviar um câncer para um filho porque ele não faz exatamente o que você quer. É meio paradoxal isso, você não acha? Se Deus ele te deu domínio, se Deus te deu autonomia, autoridade para você fazer o que você quiser, ele só vai te cobrar no final das contas o que você fez. Então, a Bíblia ela fala ali em Mateus 25, ele fala do pecado ali da omissão.
Porque muita gente diz assim, mas eu não faço mal a ninguém. Legal, muito bom, isso aí é metade do que você tem que fazer. Mas se você observar ali, o Senhor Jesus diz assim, olha, mas eu tive fome e tu não me deu de comer, tive nu e tu não me vestiu, eu estive doente ou preso e tu não foi me visitar. Aí disseram, mas Senhor, quando foi que você esteve nessa situação? E ele disse, olha, quando vocês deixaram de fazer para o próximo, para um dos pequeninos que moram com vocês deixaram de fazer a mim. Malditos, afastai-vos de mim para o inferno, para longe, eu não quero ver vocês. Então o pecado da omissão, ele é tão perigoso, tão cruel, como o pecado de não fazer o mal. Eu só não faço o mal. Mas é obrigação sua não fazer o mal. Mas Deus te deu autonomia para fazer o bem. E ele diz assim, não amontou em tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas amontou em tesouro no céu. Aí não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem. E vocês amontou um galardão para vocês, prêmios. Agora, esse reino que Deus estabeleceu sobre o primeiro Adão, ele caiu quando Adão, a criação, Adão e Eva, eles duvidaram de quem eles eram. Porque a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Então eles eram filhos de Deus. Deus não colocou a mão em nenhum outro ser para criar. Quando ele quis criar peixe, ele diz, produzam os mares peixe. Quando ele quis criar animais da terra, ele disse, produz a terra animais. Mas quando ele quis criar o homem, a Bíblia diz que ele formou do pó da terra, ele colocou a sua mão, a sua digital no homem. Ele estava criando para si criaturas, estabelecendo uma família onde ele podia se corresponder. E todos os dias, a Bíblia diz ali em Gênesis, todos os dias, a gente não sabe quanto tempo demorou para que Adão e Eva pecassem. Ele caminhava com eles no final do dia. Então Deus, ele tinha interesse em caminhar com o homem, em ter relacionamento. Ele deve ter perguntado, o que você fez hoje, filho? Você deu nome a algum animal? O que você fez com Eva? Vocês foram nadar? Ele queria interação. Então Deus, ele nos dá a oportunidade de fazermos o que é certo, fazermos o bem e termos um tesouro no céu. Mas olha só, lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, olha o que aconteceu. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Satanás vem com essa conversa, ele usa a serpente para fazer isso. Lá em Ezequiel capítulo 28 diz assim, falando de Satanás, tu estavas no Éden, no jardim de Deus, e tu andavas em meio a pedras afogueadas. Em outras palavras, ele era um querubim, e os querubins são guardiões do trono de Deus. A adoração dos anjos se transforma em pedras de fogo, tipo brasas vivas no altar. E Satanás, ele andava no meio daquelas pedras afogueadas. Então quer dizer que o trono de Deus estava aqui no Éden, aqui na terra. Olha o interesse de Deus, ele trouxe o céu na terra. Isso é maravilhoso. E olha só, quando ele diz assim, mas vocês serão como deuses, como Deus. O que Satanás disse para a mulher? Vocês não são. E ela acreditou, ela foi e comeu do fruto. Agora veja só, e aquele reino estabelecido em Adão, compartilhado com Eva, naquele momento aquele reino cai, ele desmonta. Olha só o que diz aqui em Lucas 4:3, quando Satanás foi tentar Jesus. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus,
Olha só, a mesma estratégia. Se és o Filho de Deus, sereis como Deus. Mas ele era imagem e semelhança de Deus, como é que ele não vai ser como Deus? É como dizer que o meu filho não é como eu, o teu filho não é como tu. Isso aí não tem sentido. Agora veja, olha o que o diabo fala aqui. Desculpa, estou com... Agora olha só. Então, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Disse-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus disse assim, eu não vou fazer isso para provar que eu sou Filho de Deus, porque eu vivo do que meu Pai falou. E o meu Pai disse que o homem não vive só de pão, o homem vive da palavra, de toda palavra. O homem não vive só de pão. Eva comeu, Jesus não comeu. Ele disse, não, eu vou viver da palavra. Quando a serpente chegou e disse assim, tu serás como Deus, Eva. Eva deveria ter dito, mas eu já sou como Deus. Ele disse que eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Eu converso com ele todo dia. Todo dia ele sai do trono dele e vem aqui nos visitar. Nós somos sua família, os seus filhos. Satanás tenta colocar na cabeça de muita e muita gente que você não é filho de Deus. Agora veja só, em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que aconteceu? Estava Adão e Eva, os dois. Quando eles pecam, toda a sua geração, a sua descendência está nascendo debaixo do pecado, debaixo de contaminação, debaixo da morte. Davi disse, em pecado fui gerado. Em pecado eu fui gerado. E em transgressão me concebeu a minha mãe. Olha só. Então, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Então havia um reino, o reino de Adão e Eva. Esse reino caiu, entrou em trevas. O pecado reinou. Deus teve que mandar o dilúvio depois para aniquilar aquele povo que estava sobre a terra, porque o pecado imperava. Entrou a transgressão, a corrupção humana tomou conta. Agora veja só, 1 Coríntios 15, 22. Diz assim, porque assim como em Adão todos morreram, assim também nós todos serão vivificados em Cristo. E verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, ou segundo Adão, porém é espírito vivificante. O que ele está querendo dizer? Que Adão, ele não podia transmitir vida. Ele estava morto nos seus pecados, porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Agora preste atenção, olha só, mas o último Adão, porém, é espírito vivificante. O que quer dizer isso, vivificante? Aquele que dá a vida. Por isso que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus, adentramos no seu reino, passamos a ser filhos dele. A Bíblia chega a dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Nós entramos em Cristo. E aí, olha, Cristo é imortal, ele tem vida, luz, entendeu? Ele é a vida eterna. Ele disse, o Pai me deu poder sobre a vida e sobre a morte. Lucas, já falei sobre isso. Agora veja só. Adão foi enganado e a terra passou a ser de Satanás. Aquele reino criado em Adão mudou de dono. O título
escrito de dívida fez com que o homem perdesse o domínio sobre a terra. Aquele escrito de dívida fez com que toda a terra caísse em maldição. Os animais passaram a morrer, as plantas passaram a envelhecer, secar e morrer, o que não acontecia antes. Tudo era perfeito. Já pensou viver num mundo onde as árvores não envelhecem, onde você não envelhece, onde não há morte, onde não há doença? Olha só, Satanás vem aqui e diz assim, Lucas 4. E, levando Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Preste atenção, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ela me foi entregue? Quando é que foi entregue a glória da terra? Lá no Éden, quando Satanás enganou, usurpou Adão e Eva. Muita gente diz assim, Satanás caiu quando ele teve uma rebelião lá no céu. Mas a Bíblia não diz que ele estava no Éden, no jardim de Deus? Então ele já tinha sido criado. Os anjos foram criados no 4º dia. O homem foi criado no 6º dia. Quando a Bíblia fala da criação das estrelas e que Deus conhece as estrelas pelo seu nome, essas estrelas são os anjos. Eles são comparados a estrelas, porque eles têm luz. Mas os demônios se transformaram em anjos de trevas, espíritos de trevas. Agora veja só. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adorarás e darás culto. Porque no momento que você adora um ídolo, você está se tornando um escravo dele. Jesus sabia que não podia se ajoelhar diante de Satanás para receber a terra, porque ele ficaria escravo para sempre do diabo. Ele se tornaria um servo de Satanás, porque a Bíblia diz, aquele que tu serves, a este te tornarás escravo. Se tu serves o pecado, te tornarás escravo do pecado. Mas se tu serves a justiça, se tornarás escravo da justiça. Então, os dois Adãos, eles foram provados da mesma forma, pela identidade. 1 Coríntios 15, 45 a 47 e 48 diz assim, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão um espírito vivificante. O primeiro Adão era do pó da terra, o segundo, o homem dos céus. Os que são da terra, verso 48, são semelhantes ao homem terreno. Ou seja, você nasceu, você está à imagem e semelhança do Adão velho. Os que são do céu, ao homem espiritual. Ou seja, quando nós nos convertemos a Cristo, consideramos e confessamos Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ser homem celestial. Romanos 6,8 diz, ora, se morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, quando nós cremos na morte e ressurreição do Senhor, nós estamos dizendo que nós também estamos ressuscitando com Ele. Agora, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro é Colossenses 1, 12 a 18. Diz assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Vivificante é aquele que produz luz, preste atenção. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, o reino de Adão estava em trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, nós éramos carnais e espirituais, mas dos dois, a carne e o espírito, ele nos tornou um novo homem em Cristo,
agora redimidos. Verso 16, e reconciliar com Deus o dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Muita gente pensa que porque nasceu de um homem e de uma mulher, foi concebido, que essa pessoa ela é filho de Deus. Mas depois que Adão pecou, nós perdemos essa identidade de filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos, eles manifestam a natureza dos seus pais. E a natureza de Deus não é uma natureza pecaminosa. É uma natureza santa. Jesus disse, sede santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Agora veja só, em João capítulo 1, verso 12 e 13, falando sobre Jesus, diz assim, mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome Jesus em hebraico é Yeshua, que quer dizer eu sou o Salvador. Quando nós cremos que Jesus é o Salvador, então nós nos tornamos, temos um poder, vem um poder de Deus e nos transforma em filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Olha só, filho de Deus não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Jesus diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e ninguém conhecerá o Pai se o Filho não fizer revelar. Então Deus está dizendo para nós que aquele reino de Adão, que foi criado lá atrás, há 6.000 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ele caiu. Todos estavam mortos em Adão. Todos os filhos de Adão estavam mortos. Aí vem Jesus e diz assim, aquele que crê em mim não morrerá. E aqueles que creem em mim e já partiram, ressuscitarão. Romanos 6:3 diz assim, porque todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança da sua morte. Pois assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos nele em novidade de vida. Entenderam agora? Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, somos batizados em seu nome, Jesus Cristo. Somos batizados como na semelhança da sua morte, ou seja, assim como ele foi sepultado lá naquela tumba em Jerusalém. Aí ele diz assim, agora vocês ressuscitam, são nova criatura. Vocês agora adentraram o reino de Deus, como filhos de Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos entregar nossa vida a esse segundo Adão. Vamos fazer parte do seu reino e manifestar a sua natureza. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus nos livre das corrupções de todos os poderes da República. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike e faça o seu comentário. Inscreva-se no canal e divulgue para os amigos. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.